Não vejo com bom tom a ideia de algum pré-candidato nosso ter marqueteiro. E por quê? Eu acho que se você precisa de um marqueteiro para fazer a campanha, em essência, sua campanha é sobre mentira. Eu conheci marqueteiros, não é que são más pessoas. Boas pessoas, pessoas lidas. Em geral, os marqueteiros têm cultura, são inteligentes. Agora, se você, como pré-candidato, você precisa de um marqueteiro para te falar o que você tem a dizer, significa que você não é um candidato a nada. Significa que você não tem um projeto para o Brasil. Veja, qual é a função da minha pré-candidatura? Em última instância, ganhar a eleição? Lógico. Mas eu tenho que ganhar para implementar a minha agenda. E é uma agenda de Brasil que tem livros publicados. Então, minha função é divulgar uma agenda política de Brasil da melhor maneira possível. Pagando o preço por coisas que o cidadão eventualmente não vai concordar. Quando você contrata um marqueteiro e o marqueteiro diz o que você tem que falar, como você tem que se vestir, deixa eu entender. Então, você não é nada. Você é um produto genérico numa prateleira. Então eu tenho uma ressalva muito grande essa coisa do marqueteiro. E o Flávio fica mudando de marqueteiro como quem muda de cueca. O Lula também tava, né? Que ele manteve o Sidônio. Mas o Lula uma hora era o João Santana, antes era o Duda Mendonça. Eles ficam lá também pulando atrás de marqueteiro, como se isso fosse resolver alguma coisa. Eu conheço casos, só pra falar pra vocês, que as propostas de um candidato são montadas pelo marqueteiro. O marqueteiro faz pesquisa. Você tá rindo, Riso? A gente sabe que é isso. Sim. Ou então o marqueteiro ele levanta assim, ele faz aquelas pesquisas quanti, que é aquelas pesquisas que pegam a opinião geral dos brasileiros. A preocupação brasileira é segurança, é corrupção. Aí ele vai lá e cria umas propostas lá sobre segurança e educação. E aí depois ele faz a quali, que aí ele bota um grupo de pessoas que se chama Focus Group dentro de uma sala, e aí eles botam vídeos e ficam discutindo sobre as preocupações daquele perfil eleitoral, para ter conclusões, e aí ele cria as propostas do candidato e a campanha do candidato. É por isso que as campanhas dos candidatos são todas absolutamente genéricas. Tem coisa mais genérica, por exemplo, do que as campanhas à la Geraldo Alckmin. Olha, a Dona Maria, ela quer saúde, ela quer emprego na ponta, ela quer transporte de qualidade, ela quer segurança, tá? E olha só, ela não aguenta mais a roubalheira dos políticos. Isso é só platitude essencialmente genérica. Tá, me fala aí uma política de corte de gastos do governo que você vai ter que fazer que é impopular. Olha, nós vamos cortar aquilo que é desnecessário, igual a dona de casa faz quando ela tá com o orçamento apertado. Vai ter que no mês cortar um pouco da bolacha, tá? De uma visita às vezes num restaurante, mas tudo em prol da família ficar feliz. Esse é o discurso do marqueteiro. Eu tô fazendo tudo ao contrário. Eu acho que a nossa pré-candidatura, se ela vencer a eleição, ela vai reescrever o playbook eleitoral. E o que é reescrever o playbook eleitoral? Vamos falar a verdade o tempo todo. Eu fui hoje na Band, na Rádio Bandeirantes, e lá na Rádio Bandeirantes eu fui nessa linha. Um cara me perguntou, reforma fiscal, eu falei, ninguém vai falar que vai precisar desindexar aposentadoria e BPC do salário mínimo, que é altamente polêmico, que vai precisar fazer outra reforma da Previdência. Ninguém quer falar pro eleitor isso. Querem mentir pro eleitor, e eu vou falar. Olha como é libertador. Falei, galera. Tá dito. Sou contra esta PEC vagabunda do fim da escala 6x1, que é ilusão pro trabalhador. E daí? Falei, tá falado. Vai ter gente que não concorda, como no meu Instagram, né, que agora ele vem crescendo, então tem muita gente que não é missionário, tem gente que tá seguindo o pré-candidato Renan. Pô, Renan, discordo de você. Beleza, você discordou, mas você sabe minha opinião. Não tô mentindo pra você. Não é muito mais verdadeiro? E mais, eu acho que esses marqueteiros são meio chongos. A pessoa vai preferir um cara que fala uma opinião contrária na cara dela do que a pessoa que engane ela, porque as pessoas estão cansadas do político que apenas mente pra elas. Então, o desenho, né, como é que eu posso colocar? O desenho de uma pré-candidatura séria é uma pré-candidatura que não tem marqueteiro. E minha pré-candidatura não terá marqueteiro. Quem é o marketing? O marketing é eu, o Riso, é o time nosso, que não é o marketing. É tipo, qual a melhor maneira de divulgar essas nossas ideias sem esconder as ideias? Pronto. Ó que tranquilo. Nossa. Né? Não, você chegar pra esses caras assim, e os caras são obrigados a dar uma opinião impopular. Nossa. E vou te falar, o próprio Bolsonaro era um candidato supostamente de sistema que tinha medo de falar a verdade pro eleitor.
tentou sabotar a própria reforma da Previdência, que não era dele, no fundo veio do governo anterior, mas isso não interessa muito. Né? E aí eu vou falar uma coisa, o PT, por mais que minta e minta muito pro próprio eleitor, tanto que a última campanha do PT não teve nenhuma proposta, foi só o Lula falando de picanha e tal, o PT como partido, fora da candidatura do Lula, ainda tenta defender uma agenda que é altamente impopular com os brasileiros. O PT é pró-aborto. Isso é majoritário na sociedade civil. Os brasileiros são contrários vamos dizer, ao liberou geral na questão do aborto. O PT ele tem uma agenda pró-bandido. O PT defende criminoso, o PT não quer aumento de penas, o PT não quer fim da maioridade penal. E o PT luta por essa agenda pró-bandido por aí e não esconde. Então fica aquela coisa em que os esquerdistas, né, tirando a missão, tem mais bagos para defender aquilo que é impopular do que a direita. A direita é um bando de influencer que só quer ganhar seguidor e like, não tem coragem de bancar o jogo. Então, a gente tem que ser corajoso. Não tem aquele lema, olha, falta aos bons a audácia dos canalhas. Falta aos bons a audácia dos canalhas. Os canalhas do petismo são mais audazes a ponto de falar coisas que atentam contra o brasileiro na cara do brasileiro. E ganham a eleição. Tô errado? E ganham a eleição. O partido mais vencedor desde a redemocratização.